ter tecnologia não torna a cidade inteligente. Mas nem tudo são flores. Tem até um negócio no Google que eu acho que tem como você perguntar pra ele tudo que ele sabe sobre você. E, cara... A tecnologia, ela não é um luxo isso. É uma necessidade, né? Dá aquele aspecto de, tipo, Big Brother. Tô sendo monitorado o tempo inteiro. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso podcast, o Tech Team, onde a gente fala de diversos assuntos de tecnologia. Eu sou o Felipe Becker, tenho um canal de tecnologia no YouTube, falo há 13 anos de tecnologia, me acompanha lá nas redes sociais, você encontra o meu canal como Bitec, e estou junto aqui com a Ká para falarmos hoje de muita coisa legal, né, Ká? Tudo bom? E aí, tudo bem, Felipe? Tudo certo. Sempre muito bom estar aqui. Eu sou a Carol Tequita, sou engenheira de software, criadora de conteúdo, tenho um canal no YouTube chamado Tequita Dev, e a gente está aqui sempre para desmistificar a tecnologia, sempre aqui gravando aqui no estúdio da loja da TIM da Rua Oscar Freire, que é uma loja maravilhosa, tem vários espaços para vocês conhecerem, depois passem aqui para visitar a loja. E nesse episódio a gente vai falar sobre cidades inteligentes. Hoje é dia de falar sobre... Você vai fazer como assim cidade inteligente? Pois é, meu amigo, e é um assunto muito interessante porque é a mistura de tudo aquilo que a gente gosta, né? Tecnologia, assim, de ponta, tem muita coisa de futurologia também, mas muita coisa que já acontece que talvez você nem imagine que as cidades já têm de tecnologia aí rolando, né? Por exemplo, um asfalto que derrete a neve. Sabia disso? Meu amigo. É uma das coisas que a gente vai falar aqui, Uma né? das coisas. E quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando assim de um modelo urbano que utiliza a tecnologia para resolver problemas estruturais, pensando em qualidade de vida, em sustentabilidade. Esse é o conceito de cidade inteligente, né? Porque se você for pensar, cara, a cidade, né? A cidade, de forma geral, ele é um organismo vivo. Você tem trânsito, você tem problemas ali que tem que ser resolvidos, sejam relacionados à coisa física, à gestão de dados, a pessoas. Então a tecnologia, acho que é o melhor aliado para você realmente conseguir melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Sim, sim. Por exemplo, você falou trânsito, mobilidade urbana, e hoje a gente tem aplicativos que nos ajudam ali de mobilidade, táxi e tal, que você pega ali no celular, que você, por exemplo, aluga uma bicicleta para você poder andar. Tudo isso é parte desse conceito da tecnologia resolvendo problemas ali do dia a dia da cidade para tornar a qualidade de vida melhor, né? Se a gente for pensar em cidade inteligente, a gente precisa pensar em alguns pilares, principalmente. Por exemplo, a conectividade, né? Que é você possibilitar com que as pessoas tenham acesso à internet. Sim. O Wi-Fi público, por exemplo, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu viajei recentemente, acho que era Nova York, e eu lembro que agora Nova York tem uns totens, onde você tem um Wi-Fi disponível ali, tipo assim, 500 MB de download e 500 de upload, sabe? Um negócio super rápido. Caramba! E aí a galera para ali e fica usando. Tipo, eu mesmo, que a gente tinha gravado alguns vídeos, foi todo mundo com o notebookzinho lá e ficou lá do lado do totem para poder subir os vídeos, porque normalmente do hotel é muito lenta a internet. Então, assim, esse é um exemplo básico de coisas que são muitas vezes simples, mas que você já começa a ver num monte de cidade que faz diferença ali para melhorar, né? Vamos dizer, você ter uma conexão rápida, você precisar usar aquilo para trabalho, e a gente fala disso, mas isso vai se relacionar à qualidade de vida, tem a parte de crescimento da cidade também e a sustentabilidade, né? Então, cidade inteligente é como se fosse você buscar uma forma de equilibrar esses três conceitos com as tecnologias existentes. Não é só utilizar a tecnologia. Ter tecnologia não torna a cidade inteligente. É como você utiliza essa tecnologia para resolver os problemas pensando na sustentabilidade. Porque a gente não está falando de uma cidade futurista que tem tecnologia só por ter a tecnologia. Isso. Tem algum sentido, algum impacto social no sentido do uso da tecnologia em si, né? E é interessante porque quando você fala isso, a gente vai até dar alguns exemplos durante o podcast, mas tem algumas cidades que você olha e fala assim, não, essa cidade é super tecnológica. Às vezes a cidade ela só é bonita, né? Ela tem os prédios enormes, ela tem umas ruas largas, mas tipo assim, ela não tem energia solar, ela não tem um sistema de aplicativo para ônibus, às vezes nem ônibus tem. Sim. Então, não necessariamente uma cidade bonita e rica ou limpa é uma cidade tecnológica. Inteligente, né? Principalmente. E quando a gente fala de conectividade, a gente também tem que falar de dados, né? Porque falando de cidade inteligente, a gente tem que entender que a cidade inteligente, ela também está analisando os dados que estão gerados ali o tempo inteiro para tomar decisões de forma inteligente. Então, hoje, com o seu celular, você está o tempo inteiro enviando informação, por exemplo, de trânsito,
né? Você está o tempo inteiro enviando dados sobre o que você está fazendo, que pode ajudar a cidade em si, né, a entender como ela funciona e como que pode melhorar a vida de todo mundo, né? É como se fosse um cérebro, vamos dizer assim. Você tem uma central que tem um altíssimo poder de processamento, que agora com a tecnologia AI, né, e tudo mais vai aumentar muito. E aí você recebe, por meio de sensores e redes, um monte de informação que vai alimentando esse cérebro da cidade, para que daí, junto, obviamente, né, com as pessoas que estão ali processando aqueles dados, possam falar assim, gente, ó, aqui a gente está tendo um problema assim, assim, assado. Aqui, isso aqui dá para melhorar. A gente está tendo muito trânsito nesse horário, nesse local, e essa via, o sentido não faz muito sentido. Então, assim, é um monte de coisa que, no final das contas, vai aliar dado com processamento de tecnologia e busca de solução. Isso, exatamente. Né? A gente falou de conectividade, mas tem também a parte da mobilidade, né? Que é muito isso que você falou, da questão inteligente. Por exemplo, semáforos inteligentes que te ajudam a economizar tempo porque eles conseguem detectar isso, né? Aplicativos de mobilidade. Tudo isso traz uma experiência melhor, uma qualidade de vida melhor para quem está morando ali. E não só isso, tem a parte de sustentabilidade também, né? Que quando a gente fala de inteligente, a gente lembra muito de sustentabilidade. Mas lâmpadas LED, né? Coisa solar ali para você economizar energia, né? Tecnologias que vão te permitir economizar consumo de água, energia elétrica, tudo isso ajuda bastante. Porque às vezes é engraçado porque a gente pensa assim, se você pensar, uso de LED, sensor que monitora água, energia, uma coleta de lixo otimizada, mas você fala assim, poxa, um sensor, tudo bem, vai, eu passo aqui esse sensor, coisa simples, o sensor vê o meu movimento e liga a luz, aí passou um tempo ele desliga. Tudo bem, economiza energia, mas não é uma coisa assim tão revolucionária. Mas você multiplica isso por, 30 milhões de pessoas numa cidade. Pelo amor de Deus, você tem uma economia absurda, já faz diferença na sua casa. No episódio de Casa Inteligente, a gente falou sobre isso. Que é, tipo assim, a lâmpada que você pode ligar só no momento que você precisa, né? Faz muita diferença para você. Imagina numa cidade, gente. Que é tudo multiplicado por literalmente milhões de pessoas. Milhões de pessoas, então, basicamente, quando a gente fala de cidade inteligente, é um conceito que às vezes é meio vago, mas ele envolve muita coisa que a gente vai aqui destrinchar ao longo do podcast e vocês vão ver o quão interessante isso é. E também você que está vendo aqui o podcast, não sei se você está vendo pelo YouTube ou pelas principais redes aqui de áudio, você consegue escutar ou ver, né, pelas principais redes. Comenta aí a cidade que você mora, se a sua cidade tem algum centro integrado, alguma coisa, porque a gente vai falar disso, que faz o processamento desses dados, até para a gente saber e conhecer também um pouquinho do pessoal que está acompanhando aí. Exato. Tem até um ponto que você falou, perguntando onde a pessoa mora, né? Faz a reflexão ali da questão do acesso digital a serviços da sua cidade, né? Que é um dos pilares também da questão da cidade inteligente, que é a questão de governança, né? Então, você possibilitar com que a população participe muito mais ali da construção daquele negócio, porque ela está conectada com aquilo. Então, hoje em dia, a gente teve uma evolução muito grande nesses serviços online com o gov.br. Então, hoje em dia, você faz muita coisa, agendamento de serviços aqui no Brasil, a gente já viu esse impacto, é tudo online, cara. Então, tipo, você não precisa ir lá, agendar, muita coisa você faz online, até a assinatura digital você consegue fazer através do portal. Então, isso que você vê no seu dia a dia também faz parte do conceito de cidade inteligente, né? E olha como isso impacta no seu dia a dia, né? Faz total sentido, realmente. São coisas que você levaria um tempão para fazer, ia ter que ir lá, emitir papel, até a parte de sustentabilidade, né? Então, vai lá, pega uma fila, pega o carro, desce, paga o estacionamento, aí o cara imprime um papel para você, você vai... Imagina, aí você faz no aplicativo em 15 minutos. Esse negócio da assinatura é sensacional, você não tem que ir em cartório, você faz ali com a sua conta, né? Nossa, é incrível, é maravilhoso. Então, são pequenos exemplos que a gente já consegue entender um pouco. Vamos falar um pouquinho da linha do tempo nas cidades inteligentes aqui, que eu acho que é legal dar esse panorama para o pessoal entender que é uma coisa que não é de agora, né? Se a gente pegar o início mesmo, 1980, 1990, né? Com a Revolução Digital. Foi aí que surgiram os sistemas de informação geográfica. Antigamente, a gente conseguia coletar dados, mas a gente não atribuía localização àqueles dados, geolocalização àqueles dados. A partir desse sistema, desse SIG, você consegue atribuir geolocalização a dados que foram coletados e aí você tem sites valiosos. Por exemplo, o Google Maps que você utiliza hoje para medir ali quanto tempo vai demorar para você chegar na sua rota, ele utiliza esse
esses dados geolocalizados. Por quê? Eu consigo pegar a informação de trânsito de lugares diferentes, eu consigo entender a localização disso e eu consigo calcular o tempo que leva para poder chegar lá. E isso surgiu na década de 1980, né? Uma tecnologia muito importante hoje. E tem, falando em relação a essa questão do Google Maps, tem uma coisa que é interessante, que é um pouco mais arcaico, mas já é uma tecnologia muito legal, que é a questão aqui dos controladores lógicos programáveis em semáforos. Que basicamente, assim, são estudos bem, vamos dizer, às vezes manuais, ou que eles começam a coletar alguns dados, mas para as prefeituras começarem a entender, não, esse sinal aqui, ele tem que ficar aberto mais tempo, vamos dizer, das 6 horas da tarde às 8 horas da noite, o tempo de abertura dele tem que ser 1 minuto e meio. E quando não tá, eu posso deixar ele 30 segundos, porque o fluxo fora desse horário é maior do outro lado. Então, são coisas que a gente nem sabia que existia, mas Sim. já estavam ali começando a... E tudo se acumula, né, cara? Porque é uma tecnologia que permite outras virem. Sim, exatamente. E se a gente for pegar lá em 2000, aí já nasce, de fato, o que a gente conhece de conceito de Smart City, né? Que foi com uma campanha da IBM chamada Smart Planet, né? A IBM lançou uma campanha que, basicamente, ela dizia o seguinte: com a quantidade de informação de dados que a gente tem hoje, a gente consegue ter um planeta inteligente, porque a partir dos dados ele consegue tomar decisões inteligentes. Então, a partir dessa campanha da IBM, que foi pioneira nesse sentido, o termo Smart City se popularizou, porque, na verdade, os governos olharam para isso e pensaram, poxa, a gente está falando aqui de planeta, né, como um todo, mas, cara, a gente pode implementar isso em soluções ali, urbanísticas aí para a cidade, para melhorar a vida das pessoas. E foi aí, de fato, que surgiu a ideia de uma cidade inteligente. Já relembrando aqui que a gente está falando de tomar decisões inteligentes para ter um impacto social positivo e pensando em sustentabilidade, principalmente. Né? Sim, pensando na cidade como um todo, né? Não é só para melhorar, vamos dizer... uma parte, vamos dizer, sei lá, de engenharia da cidade ou física da cidade. É para que as pessoas vivam melhor e tenham mais qualidade. Sim, não é só colocar um totem tecnológico ali no meio. Não está relacionado a isso, Sim. Né? E é interessante que nessa questão que você falou, do conceito do Smart Planet, cara, teve depois a construção, que foi uma das primeiras cidades ali que foram feitas, vamos dizer, do zero para se tornar inteligente, que é uma cidade na Coreia do Sul chamada Songdo. Então, ela foi projetada na época para ser como se fosse a Hong Kong do futuro. Isso. E ela foi construída do zero em 2003, numa área recuperada ali do mar. Sim. Né? Cara, é super interessante essa cidade, porque ela não tem, digamos assim, caminhão de lixo. Todo o lixo é sugado pelas tubulações. Nossa, e vai diretamente... Você imaginou isso? Que loucura. É um túnel pneumático que puxa... Sim, puxa e vai. Não precisa. Triagem. Como ela foi totalmente planejada, você não precisa de caminhão de lixo, porque tá tudo conectado ali, sabe? Isso é muito legal. Tem também no Japão vamos dizer assim, é da Toyota, se eu não me engano, que é uma cidade da Toyota que eles fazem pesquisa de vários produtos da própria Toyota, mas tem muito esse conceito da cidade inteligente, que é exatamente, são pessoas realmente morando, como se fosse uma área experimental, e aí eles vão testando várias tecnologias para poder melhorar. Então, um piso que recupera energia, sabe? É uma cidade bem legal e que existe há muitos anos, né? Então, acaba que... Não é tão fácil, assim, vamos dizer, você conseguir fazer isso, porque uma cidade é uma cidade. É muito grande. É muito grande. Tem cidades que existem há 1000 anos, né? Precisa de um investimento absurdo. Exato. Mas dá para se fazer, vamos dizer, você vai remendando, acertando e aquilo vai, em tempo real, se vai melhorando. E aí a gente tem aqui na nossa linha do tempo, depois, lá para 2010, que a gente começou a entrar numa fase que as cidades não tinham isso, até porque nem existia tecnologia, que é a era da conexão em tempo real, que você começa a ter os celulares, Sim. a parte de IoT, que é a internet das coisas, que é muito importante, e aí você começa, como você tinha falado, cara, as pessoas começam a virar, vamos dizer, até sensores vivos, porque você passa informação para o sistema, né? Isso. Para quem não sabe, a IoT é a possibilidade de você conectar qualquer coisa à internet. Então, é a ideia de sensor mesmo. Colocar um sensor de luminosidade aqui, eu consigo entender. A partir disso, eu tomo uma decisão, desligar ou ligar a luz. Então, você começou a colocar sensores na cidade.
para ligar a câmera, para identificar a luminosidade, para ligar a luz e tomar decisões inteligentes ali dentro da cidade, né? Então, esse foi um ponto muito importante, um marco muito importante para a concepção de cidade inteligente. Não só porque a gente tinha mais dados, né? Porque as pessoas com o celular estão gerando dados o tempo inteiro. Assim como eu disse, a forma com que o Google Maps consegue calcular o tráfego é porque tem muita gente utilizando o aplicativo e fornecendo informação para ele. Então, você usando o aplicativo, você está fornecendo informação para ele calcular a rota de outra pessoa. E é assim que funciona, né? E é engraçado que você pensando assim, mas eu não quero ficar fornecendo, eu não quero fornecer meu dado enquanto eu estou dirigindo para o Google ou para o Waze. Mas é uma coisa que traz benefício para todo mundo, porque se você não fornecer o seu dado, que tem tantas pessoas naquela área, não tem como o Google simplesmente falar assim, tem trânsito aqui e aqui não tem trânsito, entendeu? Exato. Então, tem certa, apesar de existir essa coisa da resistência, da privacidade que tem que existir, tem certas tecnologias que, compartilhadas, elas vão trazer benefício para a sociedade e entra nessa questão da cidade inteligente, né? Então, você está indo para um local, poxa, às vezes você sabe que, se eu sair agora, eu vou demorar 3 horas para chegar e eu levo 1 hora. Então eu vou para um shopping, porque... E aí você colabora em não... melhor, né? Você colabora em ter mais qualidade de vida, não aumentar o trânsito ou ir para um caminho menor, mas tudo isso depende do quê? De você ser um sensor vivo, entre aspas. Nossa, né? agora eu pensei, como que era antes, quando você não tinha essa informação de quanto tempo... Meu amigo, era assim, mas eu lembro de vir aqui para São Paulo, na época estava começando aqueles GPS da Garmin, que eram os pequenininhos, mas era todo desatualizado. Aí tinha rua que era contramão, que ele mandava você entrar... E vinha no peito e na raça, assim. Anotava algumas coisas, tem que entrar na rua tal. O pessoal usava aqueles mapas da 4 rodas. E na época já tinha um celular. Ele ligava para algum amigo e falava, eu tô aqui na Paulista, tem um prédio assim. Não. Passa esse prédio e você vira à direita lá na frente. Nossa, que loucura, cara. Era arcaico, né? Então, para você ver como muda rápido as coisas. E nessa época de 2010, aqui no Brasil, começou a se popularizar os aplicativos de mobilidade urbana. Tem o Movit, o 99 Táxi e tal. Para você... E até plataformas de colaboração online como a Colab.Re, que te permite, por exemplo, eu tô ali na rua, tiro foto de um buraco no asfalto e eu consigo reportar aquilo para a prefeitura, corrigir aquilo, né? Sim. Tal. Isso é muito interessante, porque é aquilo que a gente estava falando de você, vamos dizer, não é um sensor vivo, né? As pessoas, mas você tem uma forma de utilizar a própria população para ajudar a prefeitura e os órgãos públicos a saberem exatamente onde está o problema para ir lá. Em vez de você ter milhares de agentes trabalhando, rodando a rua o dia todo, e às vezes ele encontra um buraco, mas aquele buraco não tem tanto fluxo quanto o outro que está na rua que tem mais urgência. Então, é incrível você pensar que essa colaboração, as possibilidades são infinitas, mas ajuda muito a questão da comunidade, né? Você usar a tecnologia, é uma rede social para melhorar a cidade, praticamente. Sim, para melhorar a cidade. Tudo. E aí a gente passa ali em 2020... aí ia ter um outro panorama das cidades inteligentes, que é o foco já mais humano e a questão da resiliência. Então, a prioridade passa a ser bem-estar e adaptação a crises climáticas e pandêmicas. Então, já começa a pensar um pouco mais na qualidade de vida e tudo, né? A gente está em um outro momento agora, que é o reflexo de tudo que a gente... da industrialização, do avanço tecnológico. A gente falou bastante sobre isso no episódio de inteligência artificial, mas de como os data centers têm um impacto ali ambiental. E a gente está vendo os efeitos disso, né? Então, tipo, enchentes, incêndios. E as cidades, com essa questão da inteligência dos dados, elas conseguem prevenir melhor desastres, né? E ajudar na manutenção. E é isso que está... E agora a gente está explorando justamente isso. A utilização desses dados para tomar decisões inteligentes, pensando em qualidade de vida, pensando em melhorias ali para a população em geral. É como se fosse uma coisa onde a tecnologia, ela não é um luxo isso, é uma necessidade, né? Então, a gente tem um exemplo simples aqui, que tem um projeto de eficiência de eficiência energética em larga escala, que é o quê? Basicamente, aqui em São Paulo, é troca de lâmpadas de LED, as lâmpadas mais antigas, que são de filamento, né? Aquelas lâmpadas que duram menos e gastam muita energia e não iluminam tanto, por lâmpadas de LED, que você consegue ter previsibilidade quando ela vai queimar, porque o próprio sistema, às vezes, avisa que a vida útil dela está acabando, então troca antes dela queimar, dura muito mais tempo, ilumina muito mais e gasta muito menos energia. E deixa o ambiente mais seguro. Por quê? Porque você tem mais iluminação, um postezinho de LED, ele cobre muitas vezes 3 postes de uma lâmpada halógena. Então, você começa a ter coisas que melhoram...
tanto a questão da qualidade de vida, como ajuda o planeta, né? Você vai gastar muito menos energia, por exemplo. Assim, a gente está falando de resiliência, né? Isso me lembra muito o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aquela enchente louca que aconteceu lá. E eu penso que, tipo assim, isso pode ajudar muito a pensar em cenários de emergência nesse sentido. Cara, como que eu posso evacuar de uma forma melhor, já que aconteceu esse desastre com IA e com dados que tem, como que a gente pode evacuar isso de uma forma melhor para evitar que as pessoas, o impacto desse desastre na vida das pessoas, né? É isso aí. Então é legal a gente pensar que, né, essa linha do tempo, olha só, a gente saiu da década de 80 ali, que era o começo da revolução digital, com os computadores ali com uma base de dados bem básicas, para a gente vir parar aqui em 2020, onde você já tem inteligência artificial, cruzando dado e com tecnologia física que ajuda a melhorar as cidades. Exato. Né? Agora vamos para a nossa primeira dinâmica, que é o cache de curiosidades. A gente vai trazer algumas curiosidades para vocês, bem legais, inclusive, sobre essa questão de cidades inteligentes. A primeira delas é que em Singapura, eles utilizam as sombras digitais, né? Que é como se fossem edifícios públicos, eles têm sombras digitais projetadas para calcular o impacto térmico de novos prédios antes da construção. Tem até um caso bem curioso disso, né? Tem. Eu lembro que foi acho que não sei se foi em Nova York, alguma cidade dos Estados Unidos. Um prédio lá. Que eles fizeram um prédio gigantesco com um monte de... Ele era espelhado. É muito bonito, né? Tipo, o sol reflete e tal. Mas ele esquentava de uma forma a rua que ele chegava a derreter o painel dos carros, derretia pneu quando estava no verão. E aumentava a temperatura ali da região, acho que uns 4, 5 graus, porque refletia a luz. Cara. Um negócio absurdo, que é um espelho monstruoso. Sim, aquilo, né? Porque para pensar, lembra aquele negócio da lupa do sol e de queimar o papel? É tipo isso. Aquele edifício era uma lupa, né? Gigante, e ninguém pensou nisso. Puxa. Né? E aí o que aconteceu? Começaram a ter diversas reclamações. Eles tiveram que filmar o prédio inteiro para reduzir isso, porque estava impraticável, né? E é uma situação que não... Então, é esse tipo... Por exemplo, esse sombra digital, esse projeto aqui de Singapura é muito legal, porque antes de você construir, você joga no simulador, no sistema, você já vê coisas que talvez você não fosse nem ter ideia que iria acontecer. Dos efeitos disso. É muito interessante. E tem um outro, que esse aqui... lá em Seul, na Coreia do Sul, esse aqui eu achei muito curioso, que ele monitora idosos que ficam sozinhos em casa. Loucura, né? Como é que... Você pesquisou, acho que melhor isso, como é que funciona isso aí? Eu fiquei bem curiosa quando eu li isso, porque eu pensei, como que eles monitoram, tipo, as pessoas... Mas assim, eles realmente colocam sensores dentro da casa para captura de movimento, para entender se tem movimentação ali naqueles ambientes. Então, não é algo que foi proposital. Tipo assim, a pessoa permitiu, eles foram lá e colocaram esses sensores para ajudar no monitoramento desses idosos. Porque a população lá já tem uma idade mais avançada, né? Então, é bem isso. É muito legal pra você ver, um cuidado com tecnologia, e aí você deve ter, claro, todo um sistema que, poxa, tá 30 minutos sem ter ninguém, manda um agente lá e a pessoa vai lá na casa do idoso olhar o que tá acontecendo, né? E de uma forma simples, porque sensor é uma coisa simples, né? Sensor é uma coisa bem simples. É uma coisa cara pra fazer e não invade a privacidade também da pessoa. Sim, porque é basicamente movimento, então sim, exatamente. É bem tranquilo. E aí nós temos aqui também um outro caso muito legal, que é em Amsterdã o aquecimento de bancos com energia solar. Porque lá é frio no inverno, então você tem bancos de praça que aquecem quem senta nele nos dias frios, utilizando a energia solar armazenada. Sim, aí você tá num banquinho quentinho. Quentinho, no frio. E é interessante porque você tem, né, vamos dizer, a energia solar que é renovável, você não perde essa energia porque, vamos dizer, poderia ser uma energia solar que fosse na hora, tá aquecendo, ele tá aquecendo o banco. Parou o sol, ele para de aquecer. Mas não, ele ainda armazena aquilo numa bateria. Sim, para poder usar. Utilizar depois. Que é quando faz sentido, porque quando tá só, normalmente ele não vai estar tão gelado assim. Exato. Então ele armazena para poder utilizar depois. Exatamente. Agora, o outro caso que eu falei, até inclusive no começo do episódio, tipo, na Finlândia tem asfalto que derrete a neve. Isso que, é cara, muito legal. Cidades que tem neve tem um problema muito grande de infraestrutura, porque, tipo, bloqueia tudo, né? E aí você tem que tirar a neve, é todo um processo ali, porque pensa, tipo, você vai tirar a neve,
com caminhões ali para tirar, porque tipo, o tempo ainda está frio, ela não vai derreter, então como você vai fazer isso? Então lá eles têm essa tecnologia para poder derreter o asfalto, ele meio que tem um sistema que esquenta e derrete a neve para poder a via ficar ali desimpedida, né? Muito legal. São cabos subterrâneos ali que geram calor. Aí eu não sei se eles talvez aproveitem até para transmitir alguma coisa por esses cabos, que daí já acaba gerando um calor. Mas se você pensar também na economia, vamos dizer assim, como você falou, você tem que colocar máquina lá. Então, Sim. né, você coloca uma máquina que vai usar diesel, que vai ter que... Aí a pessoa não consegue se movimentar. Então, você tem toda uma estrutura caríssima, que gasta muito dinheiro, combustível e tal, para poder manter a estrada limpa. E aí, com cabo subterrâneo, você mantém tudo liberado. É muito legal, né? Sim, é muito interessante mesmo, né? Agora, vamos falar um pouquinho dessa parte de cidades inteligentes na prática mesmo, né? Como que a gente pode exemplificar na prática todos esses pilares que a gente falou aqui, né? Acho que o primeiro ponto que a gente falou foi infraestrutura e dados, né? Que é a parte da conexão. Então, você possibilitar com que as pessoas tenham acesso à internet, que é o Wi-Fi público, né? Esse é um exemplo do que pode ser feito ali em termos disso. Sensores de IoT, assim como a gente disse, espalhados pela cidade, para ajudar nesse gerenciamento ali de energia, né? Detecção de vazamento ali na parte hidráulica, né? E dentro disso, imagina que a gente tem meio que um cérebro, né? Você deu até essa questão, tipo, tudo agregando essas informações para a gente poder tomar essas decisões, né? É uma infraestrutura e dados, como a gente até colocou aqui. Então, você tem tudo isso funcionando para rodar tudo ali para melhorar a cidade. É interessante que quando a gente fala disso, o 5G é uma tecnologia que quando estava ali lançando, falava-se muito isso, né? Porque o 5G ele tem uma banda vamos dizer assim, quando a gente fala de banda, é imaginar vamos dizer, um cano de água. Então, o 5G ele é um cano de água que ele é muito largo e ele permite passar um volume de dados muito grande, com uma velocidade muito grande, com uma baixa latência, que daí permite que você tenha coisas que você não tinha. Então, às vezes, fazer um controle de trânsito, carros inteligentes, e aí essa é a promessa do futuro, que o 5G vai te permitir transmitir mais dados e ter mais soluções, né? Então, são tecnologias separadas que vão se juntando e vão criando soluções que talvez não fossem possível por restrição até de hardware, digamos. Sim, com certeza, né? E depois a gente tem a parte de, seguindo aqui na prática, alguns exemplos, a parte de mobilidade inteligente, como a gente falou, então... Os aplicativos que você utiliza, de táxi, de compartilhamento de bicicleta, né? De integração, né? Tem aplicativos que integram vários tipos de meios de transporte que você já consegue prever rota de ônibus e tal. É muito legal porque tem também até você tem os aplicativos que mostram localização, por exemplo, do ônibus em tempo real, ou do metrô. O metrô atrasou, então você já sabe que ali, talvez um metrô que você achou que você ia perder, você pode correr ali um pouquinho que você vai pegar ele. E também você tem a integração, às vezes, até de semáforos, porque o semáforo ele muda o tempo de abertura e fechamento dele. Daí ele se conecta no aplicativo e isso é dinâmico. Então, um ônibus que ia passar num horário, por causa que o semáforo mudou o horário, ele pode passar antes. E aí tudo isso vai se integrando e as pessoas têm essa mobilidade inteligente, né? Elas poderem saber melhor e se programarem melhor. E a gente também já falou de outras questões, como a questão da sustentabilidade, que lâmpadas de LED para poder economizar. Tem cidades que têm sensores nas lixeiras para saber quando elas estão precisando esvaziar, assim você consegue otimizar a rota do caminhão de lixo. Isso é muito legal, Isso é muito legal, né? E até sensor na rede que detectam vazamentos de água automaticamente. Então, isso, imagina, você tem às vezes vazamentos que ficam anos ali, até alguém descobrir. Imagina, em casa já é difícil. Imagina né? uma cidade inteira. Na cidade inteira, por isso que em tecnologia é incrível, né? É muito legal. Tem sensores ali que já identificam. E aí a gente tem também a parte, como a gente já falou, de governança digital, que é o que você já tinha dado exemplo, né, Cá? Que as plataformas e tudo. Então, você reporta problema via foto, resolve tudo online. Isso traz muita solução para... vamos dizer assim, é melhor para o usuário, mas também traz solução para a cidade. A pessoa vai precisar sair menos de carro para ter que resolver o problema, porque ela faz tudo online. Isso diminui o trânsito, e assim por diante. Também tem uma questão da democratização dos dados, né? Que é também a própria cidade, o próprio governo disponibilizar esses dados para que possam ser feitos
coisas com isso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Portal da Transparência e tem diversas APIs que você pode consultar ali de gastos e tudo mais. Então, isso permite a população monitorar e criar soluções a partir disso. Então, se eu tenho dados que foram coletados ali, se eu tenho acesso a isso, de repente eu posso desenvolver uma coisa que vai ajudar em algum sentido, né? Então, isso é muito legal. Essa democratização é legal também. Show de bola. E a parte de qualidade de vida, inclusão é uma coisa que a gente muitas vezes fala, mas traduzindo, né, para o exemplo real, a gente tem, por exemplo, as plataformas de ensino online, que você pode fazer um curso que às vezes é grátis e você não precisa de ter algum professor disponível, precisa pagar por aquilo, você precisa só ter uma conexão de internet e você pode acessar e fazer, às vezes, um curso até de Harvard, que tem vários cursos grátis, né, que Sim. você pode fazer. Então, assim, tem muito essa parte até de segurança. Então, câmeras que ajudam a otimizar o patrulhamento, que tem uma câmera no bairro que ela fica conectada direto ali à área de segurança da cidade. Ou, já viu aqueles botõezinhos que tem agora nos bairros? Não. É um poste que tem, vamos dizer assim, caso de emergência, peça ajuda por aqui. Daí é um poste com um botãozão, assim. Daí, sei lá, se tiver algum roubo, alguma atividade suspeita, a pessoa bate ali naquilo e aquilo já avisa a polícia. E aí a polícia corre para lá para ver o que está acontecendo, entendeu? Nossa, que legal. É bem legal. Então, assim, são coisas que trazem tanto a melhora nessa parte de inclusão digital, como a parte de segurança e assuntos relacionados, né? Sem falar a parte de inovação também, né? Que é a construção de hubs tecnológicos, né? Que atrai startups ali para desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é muito importante. E aí a gente, assim, no final das contas, tudo isso, a gente acaba tendo... Assim, você ganha em vários lados. Você tem eficiência na parte de economia de combustível, energia, tem agilidade nos serviços que a gente falou, a parte de sustentabilidade, que o impacto ambiental diminui, né? Mesmo por uma coisa indireta, você faz um curso online, a pessoa não precisa ir até a escola. Talvez você não veja ali o efeito, né, em cascata que isso gera, mas telemedicina, de eu poder fazer consultas online, tipo, é o que você falou, aí eu não pego o trânsito, Exato. aí o trânsito já melhora e tal, E várias o médico, coisas. em vez de atender 10 pessoas por dia, às vezes ele consegue atender 30, porque é muito mais rápido, não precisa chamar, esperar a pessoa entrar na sala e tal. Né? Então, assim, é muita coisa que acaba a gente tendo certas conquistas que a gente não percebe diretamente, mas é uma cascata de coisas que vão melhorando. Até em questão de prevenção, né? Porque a gente trabalha muito com remediação, que é o quê? Deu problema, aí o cara vai lá reportar, tipo, tem um buraco na minha rua, aí você tira a foto para resolver isso. Mas com tecnologia você consegue prever, tipo, olha, vai precisar de manutenção nessa parte aqui específica, porque ela tá mais desgastada. Até acho que em Amsterdã eles usam isso para prever inundação, né? Então, olha o quanto a gente pode evoluir nesse sentido, Sim. né? É um ganho muito legal. É isso aí. Mas nem tudo são flores. Não é só, vamos dizer, vantagem. É claro que tem alguns pontos de atenção quando a gente fala de tecnologia e cidades que a gente precisa, claro, olhar. Então, a gente tem a questão da exclusão tecnológica. Sim. Isso é uma coisa... Se a gente está falando de cidade inteligente, né, a gente parte do princípio que é uma cidade conectada. E o que acontece com as pessoas que não têm acesso a essa conectividade, né? No Brasil, a gente tem uma realidade bem difícil de que muitas pessoas simplesmente não têm acesso à tecnologia. Não têm acesso a celular, não têm acesso a computador, não têm acesso à internet. Isso ainda existe. A gente tem partes do país que tem miséria, de fato, pessoas passando fome. Então, o fato da tecnologia das cidades se tornarem inteligentes, nesse sentido, e não pensarem nessas pessoas, isso pode excluir elas. Sim. Né? E a pessoa, muitas vezes, assim, ela não é nem só o equipamento. Às vezes, ela pode ter o equipamento, mas ela não sabe nem usar. Exato. Né? Ela não sabe mexer no celular, ela não sabe acessar um GovBR, ela não sabe usar... E muitas pessoas realmente não sabem utilizar esses serviços que foram... E esse exemplo do Gov é muito importante, porque, assim, à medida com que você migra os serviços para o digital... Você tem que tomar muito cuidado para excluir uma parcela da população que não sabe utilizar. Exato. E aí, muitas vezes, quando você migra para o digital, você, às vezes, meio que abdica do que existe do processo atual que a pessoa sabe fazer. E aí você fala assim, então a autenticação, agora é só online. Não, você não vai mais no cartório. Aí a pessoa só sabe fazer no cartório. Daí ela quer ir no cartório, mas ela não consegue fazer porque agora é só online. Daí ela tem que correr para poder fazer online. Então, é claro que
a tecnologia ela tem que ser uma coisa que nela a gente não pode parar, mas você não pode esquecer do outro lado, né? Então, assim, eu vou evoluir aqui, mas eu tenho que ainda dar um jeito... Tem que pensar na inclusão, né? Como que a gente pode sanar esses problemas estruturais, especialmente em países como o Brasil, que a gente tem essa diferença muito grande, né? Exatamente. Outra questão que eu ia falar é a questão da privacidade, né? Essa sempre existiu, né? Toda área de tecnologia tem esse problema. Sempre quando a gente fala em dados, informação, coletar informação, a gente tem um outro lado que é justamente aonde isso pode nos levar. Porque hoje em dia, quem detém esses dados tem um poder muito grande nas mãos. Então, dá aquele aspecto de tipo Big Brother, estou sendo monitorado o tempo inteiro, estou gerando informação o tempo inteiro. Sabem muita coisa sobre mim. A gente realmente sabe que... Tem até um negócio no Google que eu acho que tem como você perguntar para ele tudo que ele sabe sobre você. E, cara... são páginas e páginas, né? É muita coisa. Então, pensa nesse tipo de informação sendo utilizado contra você. Isso pode criar um ambiente de vigilância permanente. Isso. Até silenciosa, né? Você não sabe, mas está sendo montado ali informações que muitas vezes ameaçam um direito civil básico, alguma coisa assim, um direito que você tem e que as pessoas não percebem muitas vezes que aquilo está sendo podado. Como se fosse... Como falam que você cozinha o sapo ali, você bota ele dentro e vai esquentando água devagarzinho, ele não percebe que ele está sendo cozido ali dentro, entendeu? Exatamente. Tipo assim, a gente está construindo um negócio gigantesco, que na mão de um governo autoritário é uma arma muito crítica, né? E tem, assim, até exemplos de países que já meio que praticam isso, um social credit score, onde você tem restrição. Então, vamos dizer, se a pessoa, isso é real, isso já existe, né? Eu não estou supondo. Então, por exemplo, se a pessoa... ela tem dívida ou ela tem alguma coisa que ela falou contra o governo, ela não pode, ela pode morar nesse bairro específico e se ela quer ir para um outro lugar, ela tem que pedir autorização para o governo. Nossa. Entendeu? Ela não pode ter uma promoção no trabalho. Uma segregação ainda maior, né? Exato. E tudo baseado em dados, né? Então, assim, realmente é uma maravilha, mas essa parte de vigilância é um perigo. E a parte de cyberataques. Sim, porque se você deixa tudo integrado, né? Tipo, vamos supor, está tudo inteligente, tudo integrado, hospital e tudo mais. Cara, se você sofre um ataque, tudo para. E uma coisa interessante, né? Não sei se você viu, mas a Cloudflare saiu do ar, tudo parou. A gente teve um gostinho do que seria, né? O chat GPT não funcionava. O chat, o Canva, nada funcionava. Sim. E aí você fala assim, gente, e agora? O que é minha vida sem essas ferramentas? Agora imagina isso pro lado da cidade, onde um hospital para, um colégio não consegue funcionar. Tipo, é o caos. E a gente tem caso já atual de cyberataques que derrubaram, por exemplo, a rede elétrica da Europa. Já teve caso, eu acho, se não me engano, foi que falam que vem muito da Coreia do Norte, a Rússia também às vezes se envolve com essas coisas, que eles fazem meio que testes, eles fazem um ataque para ver qual que é o resultado daquilo. E aí, assim, daí derruba o sistema de energia do país por 15 horas. É um caos, eles entendeu? Então, cegos, digamos assim. Lá. Então são coisas assim que você realmente, quando você concentra tudo num lugar, da mesma forma que isso te dá muito poder de evolução, aquilo te dá muito poder de controle e de sofrer um ataque, né? E ter muita dor de cabeça aí. É por isso que cibersegurança é uma área hoje importantíssima, especialmente com avanços de IA e tal. É segurança nacional, praticamente, né? Sim, com certeza. E nós temos aí, seguindo nessa pegada, para a gente finalizar aqui, tem a questão da falta de regulação, como é muita coisa nova. Às vezes você não tem legislação suficiente, você não tem regra clara, você não sabe o que pode ser explorado, o que não pode. Principalmente em relação aos dados, né? Com esses dados que foram coletados, né? Então, tipo, quem detém os dados, que, assim como eu disse, pode ser usado a seu favor, mas pode ser dado contra você. Então, esse é o problema. E é difícil você também resolver tudo, porque como é uma coisa viva, aí o pessoal fala, pô, mas o pessoal está fazendo isso, mas o que a lei fala? Mas não tem lei ainda, porque o negócio surgiu. Surgiu agora, exato. E aí, mas aí você vai parar a evolução, então é difícil, né? Esse controle tem que ser feito, mas não é tão simples. E temos também o excesso de automação, ele pode deixar a cidade, né, as coisas de uma forma muito impessoal. Então, o algoritmo define tudo e as pessoas são esquecidas de lado, né?
onde é um negócio muito frio. É igual essa questão que a gente falou da digitalização dos serviços, né? É tudo online agora, tipo assim. Mas aí a pessoa tá acostumada com aquele processo pessoal, aí parece que você, sabe? A gente perde aquele negócio. De pensar realmente, nunca pode esquecer que o centro tem que ser as pessoas, né? Tem que ser a população e isso, aquilo no dia a dia reflete uma coisa que vale a pena pro pessoal. Exato, com certeza. Isso aí. Cara, dito isso, vamos agora para nossa dinâmica, segunda dinâmica aqui, que é a debug no sistema. Como é que funciona? A gente vai falar 2 verdades e uma mentira aplicada a cidades inteligentes. E aí vocês que estão escutando aí, ouvindo a gente, vão ter que adivinhar qual que não é a verdadeira. Sim. Então é um jogo de verdadeiro ou falso. A gente também vai opinar aqui. Isso, a gente também vai falar o que a gente acha. E aí vocês vão ver a resposta aí. A gente fala também para quem estiver escutando. Sim, a primeira, ó, em Singapura, vamos ver se é verdade ou mentira. Pedágio urbano inteligente que varia com tráfego. Sensores monitoram limpeza e lixo em tempo real. E usa o gêmeo digital para simular obras, né? Isso é o que já tem em Singapura. Então, Singapura, ela pode ser considerada ou não uma cidade inteligente? Só um detalhe, gêmeo digital, para quem não sabe, isso aqui é super legal, mas assim, é um sistema que você simula tudo lá dentro. Então, assim, vamos dizer, uma Matrix. Você simula que eu vou construir um prédio e mudar a rua. E aí você joga dentro do sistema, ele vai calcular todo o trânsito da cidade, como é que vai mudar em relação àquilo, se pode alagar, se não pode alagar. Então é como se fosse um gêmeo digital, porque você testa antes de fazer no mundo real, né? Isso é muito legal. Então vê o que vocês acham aí. Fica aí o questionamento. Será que Singapura é uma cidade inteligente ou não, baseado nessas questões aqui? Será que isso é verdade ou não? O que nós temos aqui existe ou não? Agora vamos para Dubai, que é a nossa segunda, lá no Emirados Árabes. Então temos patrulha policial com hoverboards voadores e carros esportivos. Hoverboard é aquele carro que, tipo, ele dá uma flutuadinha assim, né? Aquele tipo skate, né? Tipo que ele, tipo... Não, eles chamam... Acho que é que você tem uma hélice que daí ele cria um ar, que ele fica tipo um colchãozão voando em cima do colchão. Depois daí seguindo, nós temos uma academia de inteligência artificial e blockchain para documentos governamentais, seria o segundo. E o terceiro, projeto futurista com Hyperloop e táxis voadores em teste. Hyperloop é aqueles túneis, né, por baixo da terra onde os carros passam para não ter trânsito. Legal, legal. Agora será que Dubai, baseado nisso, poderia ser considerado uma cidade inteligente ou não? Vamos lá. Vamos lá. Agora tem Curitiba também. Ó, ela é pioneira no sistema de ônibus BRT, do Bus Rapid Transit, copiado mundialmente. Teve um programa de troca de lixo reciclável por alimentos, lixo não é lixo, né? Integração de dados de transporte de trânsito e serviços em centros de operação. Será que Curitiba é considerada uma cidade inteligente ou não? Será que é verdade? Bom, cara, dito isso, vamos lá então ajudar a galera aqui e dar a resposta. Qual que você achou que era verdade, que era falsa? A falsa? Então, olhando assim, na cidade, a que eu nunca pensei que seria a falsa, que eu vi que na verdade era a falsa, né? E quando Dubai é a falsa. Dubai não é uma cidade inteligente, porque quando a gente pensa em Dubai, eu penso em tecnologia futurista, um monte de coisa, assim como a gente viu, né? Lá tem táxis voadores em teste, tem essa questão do Hyperloop. Você pensa, cara, é muita tecnologia. Só que cidade inteligente não é só tecnologia, é uma tecnologia funcional, né? É você utilizar a tecnologia pensando na qualidade de vida e sustentabilidade. Que não é o caso de Dubai, porque Dubai é um espetáculo de luxúria. Exatamente o que você falou. Se a gente pegar e listar isso aqui, não tem nada que traz um grande benefício para a população, né? Para você ter mais qualidade de vida. Então, inclusive, o sistema de transporte público é ineficiente na maioria da população. Então, você tem esse paradigma dessa tecnologia super avançada, esse espetáculo todo, e pessoas que não têm acesso a transporte. Exatamente. Não é que Dubai não tenha nada, né? Não é isso. Mas, assim, considerando o luxo que a cidade tem, essa extravagância e tudo, ela poderia ser uma cidade que poderia ter muito mais coisa para ser uma cidade. Imagina, energia solar, tanta coisa que poderia ser otimizada lá, né? Então, mas olha só, Curitiba aí, orgulho, verdadeiro, né? Orgulho, né? Se você te falasse, qual que é inteligente, Curitiba ou Dubai? Fala pra mim qual que você acharia que era. Exatamente. Curitiba é a cidade inteligente, que é referência no mundo inteiro, olha que legal. Muito legal. Então, depois comenta aí se vocês acertaram. Inclusive, galera de Curitiba aí, que estiver nos ouvindo no podcast, muito legal saber que é tão referente assim no mundo inteiro, né? Então, parabéns pros curitibanos aí. Exato.
Bom, vamos agora falar um pouquinho, entrando aqui seguindo o nosso podcast, a gente queria falar um pouquinho agora essa parte é legal, né? Que é futurologia. Ih, adoro. A gente vai falar um pouquinho de AI e o futuro das cidades. Então, o que a gente deve esperar e como que a inteligência artificial vai ser um negócio assim que vai mudar tudo que a gente conhece atualmente. Sim, olha, por exemplo, alguns exemplos práticos aqui, né? A IA que ajusta semáforos sozinhas. A gente estava falando do semáforo lógico e tal, né? Mas isso pode ser levado para outro nível com o IA. Então, lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos, tem um sistema que reduz os tempos de viagem de 25%, justamente ajustando os sinais instantaneamente, pensando nessa questão do trânsito, né? Isso é muito legal. Isso que a gente está falando já são tecnologias existentes, não é sim. que vão partir a existir. Exato. E ela, aqui pelo que a gente tem, ela analisa o fluxo de carro em tempo real. Então, assim, você tem que ter um sensor ali que vai olhando e ela toma a decisão, fala assim, não, agora está com muito carro. Agora está com pouco carro. Não é programável, é em tempo real e ela toma a decisão. Exato. Só que quando ela fecha esse sinal mais rápido ou mais devagar, ela tem que controlar o outro. E está observando o outro também. Nossa, que complexo. É complexo. É que nem... Tem um joguinho, não sei se você já viu, não lembro o nome. Mas de trânsito? Você já viu? Sim, eu já que você escolhe os carrinhos, daí você vai criando a sua, daqui a pouco o carrinho começa a embolar com o outro. Gente, Meu Deus do esse céu. jogo é muito difícil. Então, ele é estressante, né? é estressante, que é basicamente o trânsito. Então, assim, Sim. a AI, ela vai lá dar um jeito. A gente tem também uma coisa que é muito legal, que é a parte de manutenção preventiva. Por AI, lá na Holanda, Roterdã, já tem aqui um sistema que ele vai identificar trechos de esgotos e prédios prestes a falhar. Então, ela com 90% de acerto, Olha que legal. ela consegue acertar qual trecho de rede de esgoto vai precisar de reparo nos próximos meses. É assim que eu estava falando antes, essa questão de a gente passa de remediar para prevenir com os dados, né? Então, aí você evita que a coisa realmente aconteça. Então, imagina, 90% de acerto, e são meses de antecedência. Então, você imagina, em vez de estourar o cano, aí para, aí um monte de gente fica sem água, o cara abre um buraco gigantesco lá e chama funcionando. Não, o cara vai lá, faz tudo com programação, já desvia a rua tudo certinho e tudo maravilha, né? Perfeito, Perfeito. Né? A parte de segurança também é bem legal. Por exemplo, em Londres, né? Tem câmeras que alertam as polícias sobre comportamentos estranhos, né? Com o carro andando na contramão ou uma bagagem abandonada. Então, olha só que legal. Tipo, você não precisa de trocentos mil policiais monitorando, porque tipo, você tem a câmera que já consegue analisar, né? Com inteligência artificial o contexto e já trazer aquela alerta ali. E é legal que a parte de inteligência artificial, ela tem uma coisa que... Vamos dizer, você pode ter um centro de monitoramento que ficam lá os agentes olhando as câmeras. Só que a gente não tem o poder de analisar tanto dado e tanto comportamento ao mesmo tempo, né? Então, a AI, ela tá 24 horas trabalhando e ela aprendeu uma coisa, ela nunca mais esquece. Então, assim, vamos dizer, um padrão de uma pessoa que fica indo e voltando de bicicleta no mesmo trecho, repetidamente. Esse cara provavelmente vai roubar algum celular. Então, ela já trava que aquilo lá, ela nunca mais vai esquecer aquilo. Então, é incrível as possibilidades que tem, né? Eles usam machine learning, que vai aprendendo com as situações. A máquina mesma aprende com ela mesma e vai melhorando o seu algoritmo, né? Muito show de bola. Agora falando de parte do futuro, né? Porque a gente está falando sobre tecnologias que já existem, né? Agora pensando no futuro, por exemplo, o que a gente tem, né? Rotas hiperpersonalizadas, né? Que é, por exemplo, um sistema com IA multimodal de trânsito, onde, por exemplo, você vai pedir você consegue interconectar. Eu vou pegar um ônibus, mas eu consigo já agendar a van que vai me levar o ônibus, você sabe o tempo exato que ele vai chegar, para eu pegar o ônibus, depois eu pego o metrô, ele consegue interconectar toda a minha rota com ele, porque ele tem esses dados e consegue fazer isso, né? Isso é muito legal. E também, ele tem a questão, acho, assim, né? Como tem AI, ele já entende, vamos dizer, putz, você ia pegar um metrô, mas o metrô, essa linha, ela está desviada para tal. Então, não vai ser bom você pegar o metrô. Em vez de você pegar o metrô, pega um outro ônibus mesmo, porque vai adicionar 20 minutos, mas se você fosse pegar o metrô, ia adicionar 40. Então, ele faz essa análise contextual como se fosse uma secretária para te ajudar ali e programar toda a sua rota, né? Sem você nem ver. A gente tem uma outra coisa também que é esperado já agora para o futuro, que é a simulação de crise. Então, você tem a questão de alertas instantâneos, né, evacuação, e aí a AI ela consegue simular milhares de cenários para poder, vamos dizer, em segundos ali já mandar as mensagens e falar, gente, a rota melhor é essa. Então, de acordo com o momento que acontecer, sei lá, um terremoto, ela já consegue entender que, putz, nesse local da cidade tem mais gente. Então, se eu mandar todo mundo desviar para a mesma rota, não vai dar. Então, o pessoal que está aqui
tem que ir por essa rota, o pessoal que está do outro lado da cidade tem que ir para outra rota, Para né? conseguir evacuar com melhor, né? Exato. Então, E em tempo real, isso que é o mais legal. então a gestão de crise melhora, porque com a simulação você consegue saber o direcionamento exato que precisa ser feito, né? Sim. Isso no contexto que a gente está vivendo de desastres climáticos é realmente bem importante. Agora, outro ponto aqui é um projeto, tem a questão de você poder fazer projetos urbanos generativos, né? Imagina só que legal. Você vai fazer um projeto para uma praça ali na sua cidade, se você é um arquiteto urbanista, tá? Aí você faz esse projeto para uma praça. Com IA generativa, você consegue fazer várias variações daquilo e ainda entender os efeitos que aquilo poderia ter em volta daquele contexto. Olha só que bacana, né? Você consegue já ter um monte de, vamos dizer, observação, ao invés de você ter que fazer o projeto. Ah, mas isso aqui não deu. Não, ele já cria um monte e fala, ó, esse aqui são os melhores projetos por causa disso, porque esses projetos podem ter esses problemas. Acho que é uma economia de tempo e também você reduz gasto excessivo. Demais. A gente tem muitos projetos urbanísticos que simplesmente não deram certo porque não foram pensados com dados reais, né? Sim. E é uma tendência que vem para todas as áreas. Por exemplo, a gente tem marketing baseado em dados. Eu imagino que agora a gente tenha arquitetura e urbanismo baseado em dados, né? Que é tipo assim, o que realmente funciona para o contexto que eu tenho aqui, né? E é interessante porque quando a gente pensa assim, um projeto urbano, quando a gente fala projeto urbano, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma praça, pode ser um prédio, pode ser... E existem, vamos dizer assim, você vai criar um prédio num bairro, a rede de esgoto ali, ela tem capacidade, porque um prédio é pelo menos, vamos dizer, 100 famílias que vai adicionar para um bairro que às vezes é só casa. E aí você já tem 100 famílias só em casa naquele bairro. Você está dobrando o número do bairro com uma coisa vertical. Então, a IA ela já fala assim, não, você vai ter que duplicar a rede de esgoto e o fluxo aqui de saída de carros, essas ruas não comportam, você vai ter que duplicar as ruas. Sim. Então, ele já traz uma cascata de coisas que talvez ia ter que mandar para um engenheiro, para o cara estudar. Às vezes o cara não ia visualizar alguma coisa e tal. Então, é uma mão na roda, né? Sim, é uma mão na roda. Muito bacana, né? E agora, tendências futuras que a gente pode explicar aqui, igual você falou do Digital Twins, né? Que essas cidades virtuais que você consegue criá-las, uma réplica virtual disso e simular, né? Situações. Isso é muito legal. Esse exemplo que a gente deu de você criar um projeto e poder simular, se você tiver essa cidade virtual simulada, você consegue fazer isso, consegue fazer a questão do prédio, de saber a sombra digital dele, né? De Singapura lá. E é uma coisa assim que eles testam, esse negócio de Digital Twins é tão impressionante que eles testam desde sombra até vento. Nossa. Então, assim, até ele consegue simular, vamos dizer, no caso, essa cidade tem muita ventania. Então, se eu colocar esse prédio aqui, ele pode gerar um túnel de vento que pode prejudicar muitas casas, porque o vento... Então, ele simula tudo, assim, são coisas que exigem um grande poder, claro, de processamento, mas que você jogando ali, ele vai trazer um monte de insight que as pessoas nunca conseguiriam... Imaginaram, né? Não teria como você simular tudo aquilo de cabeça, digamos assim, Com certeza, né? E a gente tem também a parte de mobilidade como serviço, né? Que é uma tendência também que está vindo, que daí seria uma assinatura que vai integrar todos os meios de transporte. Então, um único aplicativo que paga tudo, lê tudo e integra tudo. Tipo ônibus, carro compartilhado, tudo no mesmo aplicativo. Isso, bicicleta. Então, assim, o transporte, ele vira uma coisa só. Você não precisa ficar pensando, eu tenho que pegar um Uber, mas aí depois eu vou ter que pegar o metrô. Não, você vai botar no aplicativo, ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Interessante. Isso é bem legal. E a gente tem, para finalizar aqui, né, as tendências futuras, os espaços adaptativos. Isso aqui é muito legal. Que a cidade se adaptar ali, né? Exato. Você ter, na verdade, assim, um exemplo que a gente separou aqui, que são as vias e praças que mudam de função automaticamente. Então, você cria uma praça ou uma rua que, vamos dizer, de dia... você consegue abrir e uma rua atravessa aquela praça porque o fluxo de carro é maior. Acabou o trânsito, o horário de rush, ela fecha, vira uma praça enorme que você legal. consegue montar barraquinhas ali no meio. Lá em Goiânia a gente tem meio que isso, uma rua do centro que nos fins de semana ela é utilizada para entretenimento. Ela é fechada e aí ela vira ali toda pedestre ali, com os bares e tudo mais. Eu acho bem legal. Porque legal. você faz a população aproveitar mais os espaços urbanos, né? Sim, exatamente. E assim, isso aqui, na verdade, esses projetos para o futuro é meio que você fazer já pensando nisso. Tá, que eles sim. falam, mas a gente tem muita coisa que dá para fazer, como você falou, né, cara? Que já existe. Você tem a rua, não, desvia essa rua para cá, que a AI pode ajudar.
e aproveita esse espaço para fazer, porque tem pouco fluxo de carro. Então, você vai ganhar muito mais espaço para as pessoas aproveitarem e o fluxo de carro não vai ser tão afetado, por exemplo, né? Mas a tendência é mais você pensar numa arquitetura modular, tipo assim, Isso. eu vou fazer isso, que pode ser isso ou isso, já está pensado, já está previsto os dois usos, né? Exatamente. Muito legal. A oferta do mês da TIM traz o drone DJI Neoflymer Combo de R$ 2.999 por R$ 2.199 no Team Black Família Premium, além do drone DJI Neo Standard de R$ 1.499 por R$ 799. Vá até uma loja da TIM e aproveite! Bom, galera, estamos então aqui chegando às nossas reflexões finais em relação às cidades inteligentes, cara. Vamos, né, falar um pouquinho, acho que uma coisa pra gente fazer um resumo legal, é importante a gente falar assim, como que a gente pode tornar uma cidade realmente inteligente? O que faz diferença de verdade? Sim, acho que a gente tem que pensar no propósito. Assim como a gente viu, não é só utilizar a tecnologia pela hype, né? O exemplo de Dubai, não é só você fazer um negócio super tecnológico. Isso não vai fazer uma cidade inteligente. E pensar na inclusão desde o princípio, né? A gente está falando em trazer tecnologia, mas que essa tecnologia ela não pode segregar as pessoas ou excluir as pessoas. Então, desde o princípio, pensar em como incluir as pessoas nesse processo de tornar essa cidade inteligente, né? Faz total sentido. E dentro disso, da própria inclusão, tem a questão da transparência também, que é muito importante, porque muitas vezes o governo, a prefeitura da cidade fala assim, não, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena, a gente acha que vai ser legal. E aquilo não é bom, porque assim, a maioria das pessoas, às vezes, que moram nas regiões ou que vivem o dia a dia, vão falar, cara, isso aqui não funciona por causa disso, entendeu? Não adianta você querer colocar isso, a ideia é legal, mas não reflete na realidade. Sim. Então, tipo, é você abrir dados e decisões para que as pessoas possam participar. Isso. Porque por mais que você tenha um sistema inteligente, ele nunca vai saber mais do que as pessoas que moram ali, né? As pessoas que moram, né? E esse senso de cidadania é muito importante, porque quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando também do pilar de governança, que é fazer as pessoas participarem mais ali da gestão pública, né? Então, você tem uma escuta mais ativa. Assim como aquele exemplo do aplicativo que você tira e fala que o asfalto tá com problema, ou que você fala que tem algum problema de manutenção que tem que ser feito, você está ativamente participando mais ali daquela gestão pública. Isso é muito importante, né? É como se você fosse, a gente disse, você é um sensor da cidade, né? Sim. Você é quem pode dizer realmente se aquilo vai funcionar ou não. O sensor humano. E a gente tem a questão da integração, né? Que os sistemas, eles precisam conversar entre si. Então, não adianta só você ter um sistema, vamos dizer, sei lá, de semáforo, e esse sistema de semáforo não se comunica com mais nada. E, né, ele não traz mais nenhum benefício além daquilo. E, assim, é igual a gente falou naquela questão de casa inteligente, né? O sensor por si só, ele não agrega muita coisa, Sim. mas é o que você faz a partir dos dados ali que é muito legal. Tipo assim, com as informações que eu retiro dali, cara, isso é ouro para eu tomar decisões mais inteligentes, economizar muito dinheiro. Assim como você falou, às vezes, o prefeito fala, isso aqui é um projeto legal, mas não é. Exato. E não vai trazer o impacto positivo que ele gostaria que trouxesse para a cidade. Então, com dados, você consegue tomar decisões melhores, economizar dinheiro, né? Exatamente. E muitas vezes são coisas simples, né? São assim, é uma sacada que a gente vê muito isso em tecnologia. Você vê, às vezes, algumas pessoas falam, cara, que ideia genial, né? É um negócio simples, mas genial. Então, é isso. Eu acho que aqui a gente tem algumas dicas bem, assim, práticas de como tornar uma cidade inteligente. E aqui no Brasil dá pra gente falar também, né? Sim, o que o Brasil precisa priorizar em relação a isso? Digitalizar os serviços, né? A gente já está nesse processo, assim como eu disse, acho que a gente evoluiu muito, né? Eu, pelo menos, senti muito esse impacto de, cara, como evoluiu esses serviços online que a gente tem no Brasil, como a plataforma está cada vez melhor. E é muito legal ver isso, porque não é todo país que tem esse tipo de sistema, isso é verdade. tá? A gente critica muito, mas nisso o Brasil, Eu acho que o Brasil está muito à frente nesse sentido, né? Então, é muito legal ver como a tecnologia está resolvendo os problemas, só que a gente tem que pensar em como que a gente pode cada vez mais melhorar essa experiência, né? Sim. Por exemplo, digitalizar essa questão de matrícula, melhorar esse acesso à telemedicina, mas também pensando na questão da inclusão, né? Que é importantíssimo. Não adianta só você ter a tecnologia e aí, sei lá, 40% da população não consegue usar aquilo, não tem acesso, não sabe usar. Porque se você tem essa digitalização dos serviços, né, você tem uma série de impactos positivos. Por exemplo, você reduz fila, você melhora a questão do trânsito, você reduz burocracia, sabe? Reduz custo por completo, porque, tipo, ao invés de ter, sei lá, 30 pessoas atendendo ali, tipo assim, vai reduzir a procura e melhora muito a experiência. Então, e é uma coisa que, assim, aquilo que a gente fala, uma coisa puxa a outra, né? Você faz e não necessariamente você está
esperando o benefício de diminuir o trânsito, mas aquilo vem no pacote. Sim. Então, isso é bom demais. E a gente tem outras coisas que são interessantes, que daí, assim, são soluções simples que, vamos dizer assim, investir em eficiência e soluções simples que uma coisa também puxa a outra. Então, a gente ter as luzes de LED que economizam energia, uma coleta inteligente, uma gestão de água melhorada e junto disso, você ter vamos dizer assim, semáforos inteligentes, aplicativos de mobilidade. Então, são questões que você consegue implementar agora. São simples. E não precisa ser para longo prazo, para daqui a 10 anos, né? Porque às vezes quando a gente fala de inteligência, a gente tem uma tendência a fazer pensar uma coisa muito complexa. Nossa, então tem que ser um negócio... Não, cara, é uma coisa muito simples. Uma lâmpada de LED pode resolver um problema, tipo, a questão de um aplicativo de trânsito lá, de carona compartilhada, resolve um problema, tipo, grande, de uma forma muito simples. Então, é pensar simples e em questões que consigam ser mantidas com uma facilidade a longo prazo, né? Sim, por exemplo, o próprio aplicativo de transporte, né, que seja mais inteligente. Você não precisa refazer todas as vias, tipo, duplicar... Tem um problema de trânsito na cidade. Não precisa duplicar todas as vias, mas se eu tiver um aplicativo de carona compartilhada... Pô, você já consegue diminuir, se as pessoas começarem a usar isso de verdade, você já diminui pelo menos uns 30% dos carros na rua. Então, isso você não vai precisar mexer na rua naquele momento, e já dá para começar a melhorar. Né? Então, são coisas assim que dá para fazer sem precisar gastar demais. Sim. E a gente tem essa parte das periferias, que é a questão de conectar as periferias. Sim. Que é você evitar que a tecnologia, como a gente falou, que ela amplie a desigualdade, né? Que ela crie uma barreira, então você tem que pensar lá desde o início para que todos possam usar e ter o benefício. A gente tem que evitar com que essa segregação tecnológica crie uma cidade invisível. Exato. Funciona para cá, mas para cá não funciona, ou meio que funciona, né? E eu acho que um problema muito grande aqui no Brasil que a gente tem que enfrentar é garantir a continuidade, né? Sim. Que plano político, né? Não, aí entra tal fulano com o plano de governo dele, aí faz o projeto. Aí o próximo não continua, descontinua. Então, a gente tem que ter um plano que vai perdurar independentemente de quem esteja ali no seu mandato. Exato. Até porque se a gente olhar todos os países que têm, vamos dizer, uma evolução maior nesse sentido, sempre é uma continuidade, né? Você tem um plano mãe, aonde precisa melhorar o transporte. Não interessa se é governo A, B ou C. Ele vai ter que continuar pelo próximo governo, porque você não faz nada em 4 anos, né? Sim. Então... Porque o problema é esse, né? Vamos supor, você tá lá 4 anos, aí outra pessoa continua o negócio, aí a pessoa não quer continuar, porque se terminar no governo dela, não foi ela que fez, foi o outro. Exato. Então, é ridículo, mas E tem que pensar nas pessoas, Tem que pensar nas pessoas, exatamente. Nas cidades e nas Quando a gente fala em cidade inteligente, o foco tem que ser justamente nas pessoas. Exatamente. Então é isso aí, galera. Queríamos agradecer aí por você que acompanhou até agora. Lembrando que a gente está aqui na loja da TIM da Oscar Freire. Sim, venham conhecer. Tem muita coisa legal, muitos consoles, tem celulares, dispositivos, são espaços muito legais para vocês conhecerem aqui. A gente super recomenda que vocês venham. Esse estúdio maravilhoso aqui também. Fica aqui na parte de cima. Você consegue subir ali e dar uma olhadinha também. Tem bastante gravação que a TIM está fazendo aqui, mas vale super a pena. A gente veio conhecer e, cara, brigadão por mais este podcast. Foi incrível. Foi muito bom. Nos vemos nas próximas e fiquem ligados. Se você não viu os outros, tem bastante coisa para vocês verem. Sim, a gente se vê até mais. Valeu.